dormiram bem? Que coisa boa, muito bom. Vocês sabem que Vocês já leram sobre a psicologia das cores, não? Você sabe que tem cores que elas contribuem para o nosso bem-estar emocional, sabiam? Você sabia que o verde e o azul são essas cores que ajudam a gente a ficar tranquilo? Que bom. E sempre que eu leio esse negócio, fico pensando assim, Deus é demais, né? Porque ele fez um verde, né? Aham. E o céu azul. E o céu azul para a gente contemplar, porque isso faria bem para o nosso estado emocional. Eu tive a oportunidade de dar aula lá para o curso de psicologia no NASP, as matérias religiosas, e aí até me arrisquei, como fiz um ano de psicologia, mas daí saí para Novo Tempo e não... A peleia está meio brava, como diz o gaúcho, né? Aí não dá para levar as duas coisas. Mas eu fiquei um ano estudando esse tema lá no programa Entre Família, e aí um dia uma psicóloga foi falar e eu fui estudar um pouquinho sobre isso. Então quando a gente está debilitado, né, emocionalmente, ir para o mar, ir para o mato faz bem para a gente. São as cores que o Senhor criou o universo, né? Criou a terra para a gente contemplar. Ontem, para quem estava, eu comecei a falar um pouquinho sobre um tema. Queria recomendar 2 livros para vocês, para se você gosta de ler, que é Pecado e Salvação e Eu Costumava Ser Perfeito. Não sei se você é do George Knight. É bem interessante. O Pecado e Salvação é da CPB, da Casa Publicadora. Eu não lembro qual é o título em inglês. Eu Costumava Ser Perfeito, é Dominus Press. O que ele vai trabalhar lá? O que eu comecei a trabalhar ontem, que é a atuação do Espírito Santo na vida da gente para mudar a nossa natureza, né? E ontem eu comecei a trabalhar um pouquinho isso. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, começa um processo de mudança da nossa natureza, porque naturalmente a gente é mau, né? E a gente nem sabe por que a gente faz as coisas, às vezes. Por que você faz as coisas erradas? Todo mundo tem dentro de si a vontade de se vingar, a vontade de fazer o que é mal, aquela natureza, aquele negócio que borbulha aqui dentro, né? E a senhora White diz que isso são as nossas tendências herdadas e adquiridas. Mas aí ela diz, que eu completei ontem, que não há nenhuma tendência herdada ou adquirida que não possa ser mudada pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo começa a mudar essa natureza. E quanto tempo leva isso? Esse processo de mudança? A vida toda. A vida. E aí o George Knight vai trabalhar lá. Porque a gente tem a tendência de dizer assim, ó, eu aceitei o Senhor Jesus, então fui justificado. Agora começou o processo de santificação, que um dia vai culminar no processo de glorificação, ou seja, quando a minha natureza definitivamente vai ser mudada, quando Jesus Cristo voltar. Mas aí o George Knight trabalha um negócio que eu gosto, que é assim, todo dia eu tenho que aceitar Jesus de novo, porque eu não me torno perfeito. E eu aceito o Senhor Jesus e o Espírito Santo está trabalhando em mim, e quando eu erro, eu aceito o Senhor Jesus e o Espírito Santo vai trabalhando em mim, e isso é o quê? É cíclico e tem que acontecer. Só que a gente tem a tendência de olhar esse processo de mudança como uma coisa muito ruim. E eu digo assim, quando eu aceito o Senhor Jesus e começa esse processo de mudança, um cara legal, vou usar uma expressão aqui, mas um cara legal tem que surgir aqui, né? Porque o crente, né, ou o cristão, tem que se tornar no cara mais legal que existe. Ele não pode ser o cara chato, né? A pessoa inconveniente, ranzinza. O poder da transformação da religião, ou vou usar a expressão religião, né? O poder da transformação do Espírito Santo tem que me transformar num indivíduo
Eu cheguei, ele sabe que ali tem alguém com um coração transformado pelo poder da graça do Senhor Jesus. E se há alguém que tem que ser legal neste mundo, chama-se o cristão. Você conhece cristãos legais? Quando eu digo legais, eu digo assim, aquela pessoa que você gosta de estar perto. Sabe, as pessoas da sua comunidade, do seu bairro, deveriam dizer assim, eu gosto de ir na casa daquele indivíduo ali. Eu sei que aqui, culturalmente, existe mais reservas, né? Mas como você tem contato com muita gente que tem a mesma cultura, talvez não a mesma crença, você tem que ser aquele indivíduo que contagia. E hoje eu quero ler essa continuação. Como é que acontece essa mudança? Eu aceitei o Senhor Jesus, o Espírito Santo começou a tomar, né, a minha natureza, e começa a me transformar naquele indivíduo que vale a pena estar perto. Aquele indivíduo que eu sei que eu chego lá, ele tem uma palavra de esperança para mim. Eu quero ler com vocês o capítulo 8, que é a sequência do capítulo do que começou lá no capítulo 7. Capítulo 8. Lembra, ontem eu li o capítulo 7 que diz assim, né? Paulo está dizendo da luta da natureza dele, né? Aquilo que eu quero fazer, isso não faço, aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu não quero, isso eu faço. E aquilo que eu quero, isso eu não faço. E aí ele vai dizer assim, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Aí ele vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Então quem vai me mudar? Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para me mudar. E agora ele começou nessa mudança, né? E agora, eu li ontem o verso 1 do capítulo 8, que é a sequência, diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, verso 3, porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Então, assim, a prática da lei não mudava o indivíduo. Quem que gerou essa mudança no indivíduo? Quem mudou? Quem poderia propor essa mudança? Espírito Santo. Exatamente. Através do sacrifício de Jesus. Então, Jesus fez isso para ver essa mudança. E agora esse Espírito da vida. E qual é o meu papel todo dia? Meu papel todo dia é chegar e dizer assim, Espírito Santo, é o seguinte, eu sou um cara chato, eu sou muito ruim. E começa dentro da minha casa, né? Começa dentro da minha casa. Eu, às vezes, preciso ter mais paciência com meu filho. Preciso ter mais paciência com a minha esposa. Então, por favor, me faz tornar alguém que os meus filhos queiram estar juntos. Você lembra da súplica do salmista, do ancião? Ele diz assim para Deus, né? Não me abandones na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me deixe sozinho. Eu sempre li esse salmo, pastor Marcos, nos convites para aniversário das pessoas idosas da igreja. E eu dizia assim para os filhos, essa é a súplica que o ancião, que o idoso faz para Deus, mas também é uma súplica que ele faz para vocês. Não abandone. Mas daí eu fico pensando assim, quantas vezes ao longo da vida a gente não deixa que Deus mude o nosso coração e a gente cria muros e barreiras com os nossos filhos. Só o Espírito Santo que vai transformando a gente. Eu não estou dizendo que a gente não deva dizer o que deve ser dito, falar, né, as coisas que devem ser, mas a gente pode fazer isso de uma forma amorosa, de uma forma agradável. Mas quem vai fazer isso comigo? Quem vai me dar essa capacidade? O Espírito Santo. E olha a sequência agora, verso 4. Verso 5. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte,
mas do Espírito para o quê? Vida e paz. Então qual é o meu papel todo dia? Espírito Santo. Mata a minha natureza pecaminosa e me dá vida e paz. Isso aconteceu quando eu aceitei o Senhor Jesus. Mas isso acontece de novo todo dia.